Então tá. Tinha que começar a trabalhar então com a análise do... A gente trabalhou com FIMEA, né? Trabalhou com FIMEA, vocês terão até um trabalhinho sobre isso dali. A ideia é que vocês continuem um pouquinho desse trabalho depois, tá? Não perca esse conjunto. Praticamente, acho que hoje a gente tem essas ferramentas de confiabilidade, e depois a gente vai trabalhar mais exclusivamente com indicadores de qualidade na manutenção, coisas assim, tá? Tudo bem. Tá? Um dos que a gente quer falar, esse é esse aqui, né? A gente tinha trabalhado sobre o FIMEA, né? Esse era um que a gente tinha trabalhado. Ele é um pouquinho diferente, tá? Ele trabalha para o modo de falha também. Mas o que ele tem praticamente? A gente consegue esse cara aqui, coeficiente de probabilidade de risco. Tá? Praticamente com probabilidade de ocorrência. Tá? É uma análise que se é feita para confiabilidade. Tá? Lembra que vocês tinham essa ideia aqui, né? Que era a parte de detecção, né? Como é que vocês conseguem detectar um problema? As coisas que entrava dentro do FEMEA, essa parte como é que se é fácil, se é difícil de ser detectado. Quanto tempo isso ocorre, né? A ocorrência, a probabilidade de ocorrência. Tá? Então, inspecionar, né? A ideia. O que pode dar errado? Função parcial, função interditada, degradação, tudo mais, né? Como é que eu detecto isso, né? Severidade, grau de ocorrência. Como é que você detecta essa brincadeirinha aqui, né? Severidade vocês lembram que a gente tinha comentado sobre isso aí, né? O quão severo é uma determinada ação ou uma falha, né? Você tinha, dependendo Professor, não sei se é só para mim, mas teu microfone tá travado. Tá travado? Tá ruim? E para os outros, pessoal, como é que tá? Para mim tá tranquilo. A verdade, sim, a internet tá horrorosa, né? Eu levei, eu acho que uns quase 10 minutos para conseguir logar em alguma coisa. A noite tá terrível. Né? Mas se tiver mais alguém aí com dificuldade, parece que vamos tentar falar um pouco mais devagar, então. Tá? A ideia, então, quando a gente falava de FEMEA, era mexer com a severidade, né? Ocorrência e a maneira que você detecta isso. Se você tem um evento que tem uma severidade altíssima, né? Que tem uma probabilidade de causar a fatalidade, mas a ocorrência dele é baixa e de fácil detecção, é uma história. O problema é que você tem uma severidade média, com uma ocorrência que você não sabe, e é impossível de ser detectado. Aí você tem que criar ferramentas para isso. A ideia é tomada de ação. A ideia é esse aqui no final da história, né? O que nós vamos fazer? Vai ser feito? Né? Pode-se tomar várias ações. Muitas vezes você não consegue modificar a severidade daquela falha. Mas você pode melhorar esse grau de ocorrência dela, quer dizer, você torna a ocorrência dela um evento raro e de fácil e uma melhor detecção. Talvez você pode estar mexendo nisso, tá? Porque a severidade ela é dela, né? Você tem a severidade, se você tem lá na indústria aeronáutica, de você perder toda a parte elétrica de uma aeronave, é um item severo. Essa falha pode acontecer? Pode acontecer. O que a indústria faz é tentar diminuir essa ocorrência, quer dizer, colocar tanto empecilho que a ocorrência de você perder completamente a parte elétrica se torne um evento praticamente impossível. Né?
Você vai jogando um monte de coisas ali dentro para poder fazer isso. E você melhora o seu nível de detecção também, para caso, né, você tenha um problema e tente chegar, digamos, num nível, né, digamos assim, de severidade muito alto que pode comprometer, você consiga detectar. Então, você terá uma série de avisos dentro de um cockpit lá de um avião. Você perder alguma coisa, o computador vai gerenciando e vai detectando e vai avisando. Chega um determinado, dependendo do tipo de alarme, que o piloto é obrigado a pousar a nave onde que estiver pela frente. Qualquer pista que tiver, ele vai pousar. Tá? Por quê? Porque dependendo de onde chegar, aquela falha pode se tornar uma falha catastrófica e pode derrubar o aparelho. Então, a ideia deles, eles não conseguem mexer com a severidade é dela, mas você coloca elementos ali dentro para essa ocorrência ser muito rara, quer dizer, você vai dificultando a ocorrência e melhorar a detecção. Então, qualquer uma coisa que você tenha, um equipamento que é um equipamento muito essencial, que qualquer falha que dê naquele equipamento para a tua fábrica, né, você quer que o evento de parada da tua fábrica se torne raro. Então, você vai criando barreiras ali dentro para se tornar cada vez mais difícil que ocorra. E vai melhorando a maneira de detecção de falhas, é isso que você vai brincar, tá? Então, esse CPR, que utiliza esse coeficiente de probabilidade de risco, tá? Ele é uma equação matemática, tá? Entre esses três elementos, né? Severidade, né? Quão severo ele é, a ocorrência, né? E a maneira que você detecta. São essas três coisas aqui que você multiplica, tá? Então, a ideia, então, desse meca aqui é tentar eliminar esses modos de avaria, né? Quer dizer, ele quer mexer, às vezes você não mexe nessa severidade, mas você quer mexer nesse cara aqui, né? Você quer a quantidade de vezes você quer tornar essa probabilidade que ocorra muito baixa. E você quer melhorar a sua maneira de detecção. Né? Muitas vezes você bota sensores na máquina, ou no equipamento, ou numa linha, para você tentar detectar qualquer problema de risco em cima daquilo ali. E você sistemas de backup, para você ter a severidade, ela está lá. Tá? Então, essa é uma matemática que você tem, essa ideia. Tá? Então, com relação à severidade, né? A severidade do negócio, ela entra num conjunto que a gente pode chamar de criticidade. Dentro desse conjunto aqui, que é esse cara aqui. É a severidade que ocorre pela ocorrência. Quer dizer, tira a parte de detecção fora. A gente tira a detecção, a maneira que você detecta. Então, quanto severo e quanto que isso ocorre. Elas são em níveis, de 1 até 10, né? Então, você, muitas vezes, dependendo do caso, se você pode trabalhar numa severidade, se tu mudar equipamento, às vezes pode até ser que você consiga trabalhar com relação a isso. Tentar diminuir a severidade que isso ocorre, mas eu acho, né, é bem difícil mexer na severidade de uma falha. Tá? O que você consegue muito é trabalhar na ocorrência dela, que a detecção trabalha na ocorrência. Você não quer que ocorra. Né? Isso é jogada. A ideia é você jogar esse cara aqui para cada vez mais para baixo. Né? Um índice muito baixo de ocorrência. Porque mesmo que a severidade seja altíssima, se a tua ocorrência é muito baixa, tá? Você mexe nesse valor aqui de CPR aqui. Né? Tá? E essa é a análise de indústria automotiva, indústria aeronáutica, aeroespacial faz. Lançar um cara num foguete é um item, digamos assim, complexo. É difícil. Você sentar um cara em cima de um barril de pólvora e acender o estupim. Né? Muita coisa pode dar errado lá. As forças envolvidas são muito fortes. É muita força.
E uma vez que tu ligou aquele troço para você desligar, você não desliga mais. Né? Tem uma história que quando o pessoal estava trabalhando no programa Apollo, né? Os caras estavam lançando as pessoas para a Lua. Eles notaram o seguinte: se desse um problema no foguete, você não conseguia salvar os astronautas. Os astronautas eram um elemento muito caro. Né? Então, o que eles fizeram? Eles, em cima da cápsula lá, eles colocaram uns 4 foguetes. E à medida que eles tivessem algum problema, tipo assim, eles separavam e saia voando. Essa era a jogada. E no primeiro teste que foi feito, realmente eles fizeram tudo, né? Fizeram um teste e colocaram para botaram lá, lançaram o foguete e o foguete deu problema na realidade. Isso causou então e realmente funcionou a peça, né? Jogaram ele para fora, quer dizer, eles conseguiram mexer nesse cara aqui. Uma falha de foguete e a severidade podia ser grande, né? Eles tentaram mexer, foi nessa minha concorrência. Tentaram que esse cara ali, botaram bastante backup, mas mesmo assim você criou um terceiro nível ali, que é para salvar os caras, né? Deixa o foguete explodir. Tá? A questão do CPR, então, tem algumas coisas, né? A ideia do CPR acima de 32, ele pode ser muito tolerável, né? Entre 32 e 24, indesejável, 12 a 24, tolerável, e CPR menor que 12, tá? Eles acham que, então vamos botar assim, que seja admissível, tá? Isso também é um exemplo, tá? Então aqui você tem exemplo da matriz de criticidade, com frequência que ocorre, tá? E a severidade. Então você tem severidade significante, marginal, crítico e catastrófico. Vamos botar assim. E aí você tem a frequência que isso ocorre. Então a pior condição é que quando é frequente tem de explodir tudo, né? Aí você tem o pior caso aqui em cima desse conjunto. Aqui é a parte de detecção, né? A maneira como você consegue detectar. Então, a detecção, ela pode ser... Você tem essa parte que ela vai jogando, né? Ela vai jogando assim, né? Até você ter eventos catastróficos, né? Então, 4, 4, 4 aqui, né? A 64 seria o elemento onde você não consegue praticamente detectar, que é um caso frequente e um elemento catastrófico. Eles fazem essas jogadas para você fazer o quê? Para você fazer uma classificação. Tá? A ideia é pegar esse número aqui, por exemplo. Ó. Tem uma análise. A ideia é pegar esse número aqui, ó, esse CPR. Tá? Pegar esse cara aqui. Por quê? Porque ele vai te dar uma noção do que você tem que tratar primeiro. Não adianta você tratar coisas, digamos assim, que tenha pouca... que a criticidade dele é muito severa, mas a taxa de ocorrência praticamente não existe e a detecção é também muito boa. Não, você quer pegar algo que você possa falhar e que a ocorrência seja, digamos assim, essa relação, essa multiplicação, esse conjunto, quer dizer, entre severidade, dificuldade de detecção e a ocorrência, esses efeitos sejam maiores. Então, nesse caso que está aqui, uma lâmpada, por exemplo, você tem a perda para uma indústria que fabrica lâmpada, existe a questão da perda de qualidade. Tem 2 conjuntos, quer dizer, componente fora da especificação, quer dizer, nível de iluminação e consumo de energia fora do especificado. Pode acontecer? Pode. Né? Lá, o diâmetro do bocal embaixo fora do especificado. Bom, se tiver fora do especificado, não vai entrar no bocal. Tá? Mas a severidade dele é menor do que se você tem problema de luminosidade. Lá no teu processo, acaba sendo, digamos, acontecendo mais diâmetro fora do que exatamente ocorrer problema de iluminação. Tá? Como é que você mede
a questão do consumo de energia. Consumo de energia, você pode ter um equipamento aqui, né? Por exemplo, vou usar um multímetro. Vou usar um multímetro para medir a corrente dele, está passando. Iluminação. Eu vou usar um luxímetro para ver se ele está dentro das especificações. Tá? Como é que eu vejo o diâmetro fora? Eu vou usar um sistema de gabarito. Passa ou não passa? Isso que é metrologia, né? Dá para a gente aplicar esses gabaritos, não passa, não passa. Você tem você coloca um sistema com as medidas dentro da tolerância, tenta passar esse cara aqui, e aí você vai conseguir colocar, tá? Dentro do conjunto, se a rosca está correta, se o diâmetro está correto, aquilo ali, tá? No caso, se você, nesse caso aqui, é regulagem de equipamento, provavelmente, se você tem um diâmetro fora, a solução para ele, quando você tem algum problema, detecta a regulagem. Quando você tem problema de iluminação, é controle de qualidade de matéria-prima. Então, às vezes está falhando aqui no teu conjunto. Então, é uma maneira de você aplicar isso aí para um processo produtivo. E isso você pode estar jogando para qualquer item que você tiver dentro da sua linha de manutenção. Dentro da prensa, numa cerâmica, dentro do atomizador. Você tem lá um problema de atomizador. Ele tem uma nível de detecção, você não consegue detectar quando você está tendo problema, por exemplo, de variação de tamanho e da argila que sai lá, você teria que ter uma maneira de estar medindo isso. Às vezes você pode estar desenvolvendo, você pode estar criando uma metodologia, é um problema de regulagem que acaba acontecendo. É uma falha do teu equipamento que está levando a esse tipo de situação. Né? Uma parada total de uma falha no atomizador. Trancou o sistema de gás e parou tudo. Você ainda tem, às vezes, um estoque de matéria-prima para estar trabalhando enquanto esse cara aí vai, digamos assim, conseguindo sofrer uma manutenção corretiva. A própria prensa também, você tem um problema de parada de prensa, para não deixar o forno sem material, você tem lá, muitas vezes, um colchão de matéria de piso já feito, e esse cara vai sendo utilizado exatamente para você não parar o forno, está sempre movimentando o forno lá dentro. Então, tudo são coisas que você possa estar aplicando. Então, essa é a ideia, tá? Do FIMEA, do NECA, realmente chegar nesse ponto aqui, determinar qual é o teu pior CPR e quais são as possíveis soluções para aquilo ali. Essa é a jogada. Tá? Outra ferramenta que pode ser utilizada é o HANS, tá? Ele combina praticamente 4 vertentes, que é confiabilidade, disponibilidade de equipamento, capacidade de manutenção e segurança. A confiabilidade a gente já falou bastante, né? Como confiável ele é, mas a questão da disponibilidade dele é outro item, né? Esse material está disponível para você. Você teve uma parada agora grande, estamos entrando num momento meio turbulento, e eu tenho equipamento lá que está com. Antes eu estava trabalhando com ele direto, agora não estou trabalhando. Lá um centro de usinagem, eu tenho 4 centros de usinagem trabalhando, agora estou só com 2. Aqueles 2 lá, estão disponíveis ou não? Quando você, daqui a 2 meses, você ligar ele não está disponível para você, porque você somente ligou e não manteve ele funcionando, ou ligou algumas vezes para ver como é que esse cara estava, né? Em cima daquilo ali, tá? E qual é a segurança do seu sistema e tudo mais. Então, essa é a ideia do Hans, tá? A ideia dele é racionalização de custos. A ideia desse cara é justamente isso, né? Custo, tá? E vida de manutenção. Praticamente dois tipos de indicativos, qualitativo e quantitativo. Qualitativo, eu não sei se vocês, eu acho que vocês não tiveram gestão da qualidade, não sei se vão ter. Esses dois, uma coisa é qualidade, você tem qualidade de produto,
que você mede. Então, o quantitativo é possível colocar medida. E esse qualitativo aqui, ou ele é bom, ou ele é ruim. Só tem duas respostas. Ou é sim ou é não. Tá? Ou o material tá ou não tá dentro das especificações. Ele não tem uma, digamos assim, é um sistema de medição que ou você tá bom, ou ele está aprovado, ou ele está reprovado. Ele não tem meio termo. Ah, você está lá medindo com o sistema passa ou não passa. Rapidinho, tá passando. Daqui a pouco a máquina desregulou e começa a tirar fora. Ele está tirando fora as lâmpadas que estão fora do tamanho que você quer. Ele só vai simplesmente dizendo que está ou está dentro do especificado ou está fora do especificado. Agora, o quanto está fora, ele não te informa. Aí você tem que usar outras ferramentas para estar medindo isso. Porque quanto é que é esse ruim? Quanto é que é esse bom? Então, o Hans permite isso. Além de saber se o sistema está bom ou está ruim, é possível medir. Por exemplo, aqui, o ciclo de vida do objeto de manutenção, digamos assim. Aqui do sistema de confiabilidade, esse aqui, sistema de manutenção. Vocês lembram que esse cara aqui, né? É o tempo médio entre falhas, quer dizer, que esse cara está funcionando. Aqui é funcionamento. Aqui é reparo. Quando você entra em manutenção, qual é o teu tempo médio de reparo do equipamento? Como é que ele está sendo em cima disso aí? E aí entra um outro tempo aqui, ó. Tá? Que é o tempo que você está em espera. Tá? Quanto tempo que você, digamos assim, a máquina está, equipamento está parado, esperando, digamos assim, ou trabalho, ou reposição de matéria-prima, tudo mais. Quando você entra na parte de engenharia e produção, você entra muito nisso aí. Porque você tem o tempo de funcionamento dele, né? Um tempo de máquina funcionando, você pode ter um tempo da máquina em manutenção, você tem tempos de parada, aí esses tempos de parada, uma delas pode ser, por exemplo, setup, você está fazendo setup de máquina, por exemplo, você pode estar esperando matéria-prima que não tem, você pode estar sem operador, todos esses tempos aqui, porque a máquina está funcionando, está trabalhando, quando está em manutenção, ela está parada. Agora, quando ela está boa, mas ela está parada por algum motivo, quer dizer, ela não está produzindo, tem vários itens. Que pode ser, por exemplo, setup de máquina é uma delas. Está trocando a produção de uma linha e você está fazendo setup de máquina. Esse tempo de setup ele é importante, porque é um tempo que você gasta dinheiro, mas você não produz nada. Faltou matéria-prima. Esse é um terror, porque faltar matéria-prima, o operador, não tem operador, e a máquina fica parada. São tudo coisas que você pode fazer essa análise pelas variáveis Hans. Né? Aqui alguma coisa de dos indicadores que ela tem, né, que ela implica, confiabilidade, disponibilidade, segurança, as qualidades, custo, ciclo de vida do conjunto. A tua disponibilidade também entra no cumprimento das funções. Tá? A manutenibilidade é como é que é fácil de arrumar aquele equipamento. Então, operação e custo de intervenção. E algumas máquinas que tinham problema, são importadas da Itália. Aí você só tem um técnico na Itália para fazer manutenção. Então, como é que é para fazer manutenção dessa máquina? Como é que você faz nela? Eu chamo o técnico na Itália. Aí o cara vai cobrar quando ele tira o pé da porta de casa na Itália. Vai pegar o avião, o aeroporto, chega aqui, tem que ver o que está acontecendo, troca peça, manda peça, troca peça, rouba. O custo é caro e a duração de hora parada é muito gigante. Você tem que trazer um cara lá
a da Europa poder arrumar. Aqueles mineradores contínuos, na minha também, que o pessoal compraram no começo, um minerador que vinha do Canadá, dos Estados Unidos, e eles eram já abatidos, né? Então, o que acontecia? Eles pegaram o equipamento e botaram na mina para trabalhar. E eles me falaram assim, o que acontecia? Você começava a minerar. Aí você tinha toda a parte elétrica dele, não era daqui, você não tinha peça de reposição, às vezes o componente já era um pouco mais antigo, você não tinha como trocar, e era uma dor de cabeça tremenda. Tá? Aí tinha que mandar vir. Então, eu vi uma vez que o pessoal comprava um minerador usado, eles entravam na manutenção, o que a manutenção fazia? Ela arrancava toda a parte elétrica, toda a parte de comando elétrico fora, tudo. Arrancavam tudo e traziam tudo nacional. Instalar tudo VEG. Sabe? E a pavio, tudo. Por quê? Para melhorar essa manutencionabilidade, senão você, o tempo, o teu custo dispara. Você tem que investir em cima daquilo ali, tá? E a parte de segurança, né? A parte de proteção do ambiente, uma proteção para as pessoas. Era importante a proteção para as pessoas. Aqui agora, a gente está nesse ponto aqui, né? NR12, a gente tem NR10. NR10, a parte elétrica já está rodando, já está mais ambientada. A NR12 já é mais complexa. Deu muita reclamação a maneira como foi feita a NR12. Né? Você tinha que adaptar a máquina. Olha, era um terror. Porque se você for olhar pela NR12, por exemplo, uma serra-fita, você não tem um equipamento. Você não tem em cima daquilo ali. Agora estão com outras ideias, assim, por exemplo, se a tua máquina veio com X segurança, tudo bem, a X segurança fica. Tá? Você tem que ir, a segurança, digamos assim, ela é algo que é da sua empresa. Você tem que analisar se aquele equipamento é seguro ou não. Uma das coisas que aí, claro, você como, digamos, responsável pela manutenção é o seguinte, você tem lá o equipamento, você tem um sensor numa porta, jampei o sensor para poder trabalhar, arranca fora. Isso é dor de cabeça. Isso é dor de cabeça, eu já vi dar problema. Tá? Os caras fizeram isso aí numa injetora e o cara, o operador da máquina, a máquina parou, ele abriu a porta e enfiou a cabeça dentro para ver o que está acontecendo. A máquina foi lá e fechou e aconteceu um acidente fatal ali. E deu uma confusão danada. Por quê? Porque tirou uma proteção da máquina. Então, essa parte de segurança e proteção, se a máquina veio com aquela segurança, mantenha aquela segurança. É isso que eu posso estar dizendo para vocês. O equipamento lá, se é um sensorzinho pequeno, deixa em estoque. Um sensor de porta, compra, deixa em estoque. É melhor você deixar em estoque ou sair correndo com o carro, comprar depois 10 minutos ali e instalar, do que não ter nada e aí dá problema. Em cima disso daí, tá? Então, a confiabilidade, né, é quanto esse cara está disponível, qual é a segurança dele, né, qual é a qualidade, quer dizer, esse custo do tempo de vida dele todo, né, de todo o tempo de vida desse equipamento, qual foi o custo dele, desse conjunto, né? Ele era um equipamento robusto, ele era confiável, ele estava sempre à disposição. É o teu carro, né? É o Gol. Fala do Gol. O Gol. A ideia do Gol é que ele era confiável. Essa era a ideia do conjunto. Quer dizer, você tinha um custo de manutenção na vida dele era baixo. Porque você dava um chute, qualquer moita, tinha uma peça. A manutenção dele era simples. Ele tinha segurança? Tinha. Básica, mas tinha. Ele estava sempre disponível. Aí você pegava alguns outros carros que tinham maré. Maré era um problema de confiabilidade tremenda. Por quê? O custo de manutenção da vida dele era muito alto. Tá? As manutenções dele são muito caras. Por que é muito caro? Porque as peças são diferentes. Ele tinha uma segurança até que é boa, mas ele não era muito disponível. Quer dizer, você tinha um custo muito alto. E acabou matando o projeto. Acabou matando o conjunto. Pegou uma peça terrível sobre o automóvel. E teve outros carros que, se eu for falar para vocês, já tem bastante, né? Então, essa é a análise do Hans. Assim.
aí. Então, dentro da análise do Hans, confiabilidade de manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Né? Esses três carinhos aqui. Falou lá no começo. Esse é o famoso conserta, né? Esse aqui é o alguma na hora. Esse cara aqui, digamos assim, você prevê ele, né? Paradas. E aqui você faz acompanhamento. Depende do caso, como a gente falou, já arrumar mais barato. Depende. Se você, às vezes é mais fácil deixar quebrar para arrumar. Dentro de uns casos, a preventiva ela se torna melhor, mas ela tem um limite, né? Você quer evitar completamente parar de máquina. Você quer fazer um sistema, digamos, todo preventivo. Você pode ter um custo altíssimo. E preditiva é para alguns casos que você consiga fazer esse acompanhamento desse equipamento. Né? Porque a ideia da preditiva é com o tempo você tem informações, consiga fazer uma preventiva baseada nos dados que você tem. Vai falhar em tanto tempo. E esse cara aqui trabalha exatamente no custo desse cara aqui. Tem algumas taxas de falha, você tem aleatórias, né? Quer dizer, a parte preventiva são aleatórias e não aleatórias, preditiva. E a corretiva entra no sistema aleatório. Vai quebrar sem você saber. É a análise que você tem. A ideia de disponibilidade do equipamento. Taxa de disponibilidade, essa conta a gente já fez. Tá aqui. Quer dizer, é o tempo entre falhas. E aqui é o tempo total de utilização. Total, né? Ele está disponível para você. Que é o tempo médio entre falhas mais o tempo de reparo. Então, quanto mais próximo, então o segredo está aqui, né? Quanto mais próximo desse cara aqui, maior preço, temos aquele equipamento mais disponível para você. Tem muita máquina que tem uma dificuldade tremenda, né? Para estar disponível, a máquina dá uma dor de cabeça o tempo inteiro, máquinas antigas, ou quando você faz alterações que ultrapassam, né? Digamos assim, a capacidade daquela máquina foi projetada. Você faz algumas alterações que você tem que aumentar a produtividade e acaba tendo muito parada de manutenção. Isso pode estar acontecendo. A árvore de falhas, aqui tem um exemplo daquela veio, né? Ela foi uma ferramenta desenvolvida nos Estados Unidos, tá? Por causa desse carinha aqui, ó, esse brinquedinho aí. Tá? Esse é os primeiros, esse acho que é o Minuto Man 1. Esse é um míssil que tem uma bomba atômica. Bom, bomba atômica, vocês sabem para que serve? Serve para fazer cabum. Serve para fazer isso, cara. Então esse cara aí só serve para destruir tudo. Tá? Mas qual é a ideia é o seguinte, qual é a probabilidade de que você precisa desse cara, tu apertar o botão e ele vai sair voando, ou ele vai explodir na plataforma. Esse é o ponto de que eles fizeram essa análise. Tá? Então essa análise, essa probabilidade de análise falha. Então você precisa acionar. Vai funcionar? Ele vai funcionar esse cara? No começo, quando você tinha aquela corrida espacial, tem alguns filmes que mostram bem isso. Estrelas ali no tempo, tá? Então, é bem legal para ver isso dali, quem não viu. Mas o que os caras tinham no começo? Bom, eu tinha que lançar um homem no espaço. Eles pegaram um míssil desses daí, tiraram o ogiva, botaram uma cápsula em cima e vão lançar. Falha o tempo inteiro. Então, eles viram também que os próprios mísseis que eles tinham na mão
falham muito. É muita falha. Você tinha que ter uma quantidade absurda de mísseis para você conseguir o lançamento de alguns, né? E isso não custo é alto. Então, a ideia da árvore de falha surgiu para isso daí, tá? Também sai sempre para distribuir tudo e depois o pessoal utiliza para fins, digamos assim, mais louváveis, então. Em 65, então, foi para a Boeing, né? O sistema foi organizado pela Boeing Universidade de Washington, a Boeing, que fabrica aquele míssil ali, tá? A Boeing não faz só aviãozinho para levar passageiro. Fazem coisinhas também que explodem e fazem cabum. E eles trabalham muito em cima disso também. Então, a ideia do conjunto é fazer essa modelo de análise de falha. E essa árvore de falha trabalha muito com esses elementos assim, ó. Tá? Esses elementos de ligação. Elementos E, elementos OU. Tá? Então, você tem uma falha básica, por exemplo, no motor elétrico. Você pode ter sobreaquecimento do motor. Ele pode ser causado por uma falha primária no motor ou uma corrente excessiva no motor. Tá? Não está sobreaquecendo. Você pode ter lá um problema de rolamento ou você pode ter um problema de corrente elétrica que não é o adequado. Dentro da corrente elétrica, você pode ter uma corrente excessiva no circuito ou você tem uma falha de algum elemento lá dentro que não desarmou. Né? Dentro da corrente excessiva, você pode ter um curto-circuito ou uma falha na energia de entrada. Olha só. Então, essa é a ideia de fazer essa separação. Então, você consegue montar isso aí tudo. Tudo isso leva a parada do motor. O motor elétrico está aqui. Aqui está o teu motor elétrico. Ele pode falhar? Pode. Tá. Falando só sobre aquecimento, esse é o negócio. Ele pode ter uma falha, quer dizer, no sistema primário dele, pode ter um problema de rolamento. Pode ter ventoinha. A corrente excessiva no motor, tá sobrecarregando o motor. Tá, mas por que ele não caiu isso? Você pode ter uma falha fusiva, quer dizer, esse aqui é uma potência de segurança, não caiu e ele sobreaqueceu. Ou ele pode ter mais ou menos a corrente no circuito mesmo, projetado para ser excessiva. Mas por que está excessiva essa corrente? Pode ser um circuito dentro do motor, ou você pode ter uma falha na alimentação de entrada dele. Então, essa é a ideia do conjuntivo de uma árvore de falhas. Tá? Tem algumas coisas, então, desse daí, né? Então, a ideia é identificar combinações de ocorrência de dilemas, combinações delas, né? Essa é a ideia da análise da árvore da falha. Ela pode ser utilizada na fase de projeto ou na fase de operação. A ideia na fase de projeto é para você tentar identificar problemas, né? Aqui já é uma que você não tem equipamento, mas você está tentando identificar. Em operação, aí você já é um estudo assim, de equipamento. Você tem um problema e você pode ter uma combinação de outros problemas potenciais, né? De ocorrência, que você não preveu na tua área de projeto. Então, tudo isso você faz. Mais algumas coisinhas aqui sobre a árvore de falha, né? Eu posso trabalhar com instalação de equipamentos, modalidade de equipamentos e efeitos, né? Informação do FEMEA. Posso usar o FEMEA ou o FEMEC, que pode estar utilizando para fazer esse cara. É importante também para a matriz GUT. A matriz GUT está aqui, ó. Essa matriz GUT. Resolução de problema a partir de gravidade, urgência e a tendência que isso ocorre. Tá? Urgência é você, um exemplo de urgência aqui de um equipamento que você tenha lá é o gargalo. E toda empresa que produz tem gargalo. Toda empresa tem gargalo. Tá?
Qualquer processo produtivo tem gargalo. Aí você tem lá uma prensa e um gargalo. Uma outra prensa, agora o problema é o forno. Um gargalo. Sempre vai ter um gargalo assim disso daí. Geralmente gargalo ou equipamento que fatura muito. Então você tem lá um equipamento que fatura horrores. E a hora parada desse cara aí acaba você perdendo muita grana. Você trabalha 24 horas com a máquina, 7 dias por semana. Qualquer parada, ela tem, digamos assim, uma potencial de causar um custo, um prejuízo muito grande. Então você acaba usando essa matriz para tentar determinar esse cara a urgência desse daí, quer dizer, para o gargalo ele é urgente. A máquina que mais fatura é urgente também. A análise da tendência, né? Qual a tendência desse cara ter problema, né? Por exemplo, essa máquina é gargalo. E quais são os tipos de falha que podem acontecer e quais são as gravidades que ela tem. Então, tem falha que dá, que é um sensor que você arruma rapidamente. Tem falha que dá, você tem um problema, por exemplo, uma unidade hidráulica inteira, que você tem que abrir bomba, a bomba não tem aqui, a bomba importada, então você tem que mandar para fora, a gravidade é alta, o sistema fica parado. Eu conheço um pessoal aqui da nossa região, por exemplo, que trabalha com injetora, a máquina do cara, a máquina anda em pouco, uns anos trabalhou. O que aconteceu? Deu problema no sistema hidráulico dela. O cara não tinha como arrumar, uma carteira de pedidos, o cara teve que meio que alugar de outra empresa uma máquina, quer dizer, mandou matriz, mandou matéria-prima, mandou quase o operador tudo junto para uma outra empresa, teve que pagar para o cara, aí o cara injetar para ele, e ele teve que desmontar o conjunto, até esperar vir bomba. Quanto é que custa uma bomba nova da fábrica? É muito cara, tentar arrumar, olha só a dor de cabeça. Então, às vezes, eu fico um mês parado, uma máquina que vende bem, porque algum componente que ele é crítico deu um problema e mandar vir uma peça de fora sai muito caro. E agora com o dólar nas alturas, pior ainda em cima disso daí, tá? Alguns elementos lógicos que você pode fazer para montar essa árvore de falhas. Aqui, as portas lógicas ou IE, ou isso ou aquilo, digamos assim. Esse aqui tem que acontecer os dois, né? E isso e aquilo, tá? Esses aqui são portas de condições, inibição, né? Você inibe e aqui você restringe, né? Descrição de estado, né? Intermediários, estado representa falha em estado eventual. Está acontecendo em cima disso daqui. Aqui tem outros tipos de evento, né? Falha básica. Falha básica. Evento externo, né? Ou não, evento ainda que você está descontabilizando isso que está acontecendo. Evento externo é quando você tem lá um louco, bêbado, bate no poste lá e fica sem energia e para tudo. É um evento externo e pode acontecer. E, não. Dependendo do equipamento, faltou energia? Faltou energia. Tudo tranquilo. Tem equipamento, como exemplo lá o pessoal da fundição, que tem o forno, o cara está trabalhando no forno, assim, faltou energia. Dor de cabeça. O que você tem? Você tem um sistema de refrigeração, backup, e às vezes você tem três níveis ainda. Porque você tem uma bomba, você tem uma bomba reserva, você tem um gerador de energia, e caso fale tudo, ainda você tem uma caixa d'água grande o suficiente para você passar água ali dentro com gravidade e jogar para fora aquela água. Então você tem vários sistemas. O Cardinho está aqui, né? Tem esse sistema de fundição. O Cardinho está aqui. Aqui você tem lá um aço fundido. E aqui dentro você tem uma série de resistência elétrica refrigerada. Então você refrigera com água. Dentro desse sistema de água, você tem dois sistemas de bombeamento.
Aqui você tem uma bomba. Aqui você tem uma bomba também. Um sistema de bombeamento. Quando falta energia elétrica, claro que o forno cai, né? Tem aquecimento. Mas imagina que esse cara aí tá lá, 1000 e poucos graus. O que você faz? 1000 e poucos graus. Então você tem que jogar água aqui dentro, para poder dar refrigerante. Aí como é que você liga essas bombas? Gerador. Gerador elétrico. Joga energia para a bomba, não funciona. Joga energia para outra, não funciona. O gerador não liga. A bomba não parte. Você tem um elemento lá em cima, uma caixa d'água. E você joga água aqui dentro de uma maneira, digamos assim, contínua. É um evento externo que pode acontecer. Se você vê que aquele evento externo demorar muito, você tem que descarregar o forno. Quer dizer, então, na frente do forno ainda você tem um local preparado com areia para você vascular esse cara ali dentro e cair aqui dentro com material líquido, ou o que você tiver. Uma empresa, uma vez que o cara quase não dava problema, o sistema não for olhar. Aí um dia o cara foi abrir esse cara para fazer manutenção dentro desse poço, estava cheio d'água. Você imagina que se estivesse dando um problema, você pode jogar líquido dentro da água. Então é um negócio complexo. Aqui, né, manutenção não é só uma bomba e tudo mais, né? É fazer até o local onde você vai jogar esse aço ali quando você tem algum problema, tá? Bom, tipos de falhas, né, efeito. Você tem falhas primárias, né? Então, você tem um mau funcionamento em equipamentos em ambiente de condição normal. Secundárias, quais não você não projetou para isso, tá? E os efeitos de comando, né? Operações de comando, controle e operação. Também é feito sobre isso daí. Isso tem também. Então, a montagem de algum conjunto, vou passar um pouco mais rápido aqui, tendo mais, tá? Então, a estrutura, ela trabalha por evento, por modo, hipótese. Aí você faz uma hipótese, verificação de hipótese, causas, raízes físicas, humanas e latentes. Tá? E você monta uma árvore, mais ou menos dessa aqui. Tá? Essa aqui é a ideia da árvore de falhas. Então você tem que ir prevendo, isso pode acontecer. Por isso que quando você monta um negócio desse, você precisa da experiência das pessoas. Porque quais são as hipóteses que isso aqui pode falhar? Quais são as causas disso, dessa falha? Tudo teórica. Se você tem a hipótese, a causa da falha, você consegue, às vezes, criar elementos para você ter o que fazer. Então, outras aplicações de métodos, né? Definição de problema, construção da árvore de falhas, análise e determinação do conjunto de redução mínima. Quer dizer, a ideia é de fazer, né? Aqui, o que fazer? Qual a tomada de decisão? Quais são as tomadas de decisão em cima disso daí? Tá? Se não, montar uma árvore desse aqui, acho que a gente não vai montar. Vai ter que fazer isso aí, tá? Bom, a ideia depois da análise de falha, tá? É que eu como uma intervenção de manutenção, quer dizer, você vai tentar analisar esse cara falha por falha e o que fazer para a manutenção, tá? Essa é a ideia. Sabe isso aqui? Então, a cada critério que você tiver, você pode ter uma causa raiz, tá? Isso aqui, quando você tem uma falha já ocorrendo, né? Causa raiz. O que aconteceu? Qual foi o problema raiz que deu aquela problemática, tá? Quando você tem acidente aéreo, a ideia do pessoal é determinar a causa raiz. O que aconteceu? Só que, claro, você coloca tantas barreiras para não derrubar um avião, e o pessoal fala assim, se o avião cai, ela não é só por uma falha, só por causa de um conjunto, tá?
são várias causas, mas sempre existe uma causa raiz para isso acontecer. Então aqui eu tenho uma falha, ela pode ser uma parada completa ou pode ser uma falha parcial. Né? Se você tem uma falha completa, você pode ter uma ação paliativa para fazer funcionar, que geralmente aqui é a GAMB, né? Ou não. Depois você tem que passar para o reparo final. Você pode também seguir esse caminho. Você tem uma parada completa, faz para o reparo final. Parcial, você tem a mesma situação. Paliativa, ação temporária e uma ação final. Quer dizer, a ideia da paliativa aqui é praticamente controlar. Né? Você tem lá com as máquinas, uma parada, e deu um problema, parou uma. Você pode estar pegando peça de uma, faz funcionar aquela, e depois manda vir das peças que estão faltando. Você monta na outra máquina e tudo mais. Você meio que tem uma máquina parada, você usa ela como repositório de peça. Isso pode estar acontecendo. Então, essa é uma das jogadas da árvore de falhas. Né? A curva funcional, ela é praticamente uma coisa disso aqui, né? É como é que o trabalho de equipamento de desempenho ocorre. Tá? O que isso afeta a manutenção. Né? Um ativo está funcionando, está novo. Por exemplo, aqui você está ela no T1. Está trabalhando do T0 até um determinado tempo. O seu desempenho aqui é 100%. Trabalhando 100% em cima disso. Aí, à medida que o tempo vai passando, os problemas vão acontecendo. Por exemplo, apareceu um problema A. Você tem o início de uma falha funcional. Ela pode ter um potencial, quer dizer, que de desempenho caindo da máquina até parada total. Aqui seria a parada total dela. Você tem, quando você detecta cedo determinado problema, você tem um tempo excelente, né, para fazer uma parada preventiva aí e solucionar esse problema. Quer dizer, você pode se programar em todo esse intervalo aqui, né? Você pode programar aqui. Você programa preventiva. Você pode programar em qualquer ponto. Aí você deixa passar. Aí você já está com T2 aqui já. O tempo já está menor. Você tem esse tempo aqui ainda para programação de parada. Esse é o teu tempo para fazer uma parada. Dizer, mas você já começa a perder desempenho do equipamento. Você já tem uma perda de desempenho aqui. E às vezes o pessoal nem nota que você já tem equipamento com uma perda de desempenho. Mas a empresa não toma nenhuma atitude, você não toma nenhuma atitude. Já vai passar para o terceiro ponto, né? Quer dizer, no tempo 3, já diminuiu meu tempo até a falha total do equipamento, né? Tá aqui. Meu desempenho da máquina já começa a cair bastante, né? Mas mesmo assim, você tem uma condição boa para fazer uma atividade corretiva e parar o conjunto, tá? Não fez nada, foi para o quarto tempo, quer dizer, já estou no quarto tempo de parada, quer dizer, já tenho praticamente uma condição bem menor aqui. Eu já tenho também uma condição que eu considero já não é possível, que alguém notou que isso aqui já tem um problema. Às vezes notam, tá funcionando, vai tocando assim, vai tocando assim, vai tocando assim, vai tocando assim, aquela clássica, né? Vai indo, vai indo. Depois de para, depois de para, depois de para. Eu tenho já no quinto caso, praticamente aqui, né? Você tem lá embaixo já. E você praticamente tem esse tempo aqui, né? Já é péssimo o intervalo de tempo. O intervalo de tempo aqui acaba sendo péssimo. Você tem já um potencial de falha muito grande. Essa curva de falha,
ela pode chegar até nesse cara e ele tem um momento de parada total. Quer dizer, aqui, você é obrigado a parar, mas ela parou, e aí você tem que correr para colocar ela de volta em funcionamento. Tá? Se você tem conhecimento desse primeiro ponto aqui, quando ela começou a falhar, você tem todo esse tempo aqui até o tempo lá para estar planejando uma parada no melhor tempo possível para conseguir, digamos assim, corrigir aquele problema e botar a máquina de volta a 100%. Tá? Então, olha só o tempo que você tem. Então, a ideia da árvore de falhas é você pegar isso no começo. E como é que você pega isso no começo? Tentando prever tudo que pode acontecer. E o que fazer caso isso ocorra. Tá? Essa curva aí também está para ser inventada na matriz de falhas. Tá? Aqui tem um exemplo ó, do que é aplicado em cima do análise de falha. Por exemplo, a primeira etapa, aqui, funcional. Você tem uma falha, quer identificar a causa raiz e você aplica a observação, evidência e análise dos fenômenos. Você quer fazer isso aí. Tá? Você começa a analisar a causa raiz, você começa ações corretivas e falha funcional. Depois, no passo 4, você vai fazer o quê? A aprovação de falha funcional, planejamento das ações corretivas, né? Implementar as manutenções, quer dizer, foram eficazes essas manutenções? Não. Volta, planeja, faz de novo. Sim, vem para cá, registra, estende contramedidas. O que é esse estende contramedida? Quer dizer, você vai querer medir isso aqui, né? Para que não volte a acontecer. Da etapa 9 à etapa 11, praticamente análise do formulário, identificação de falhas, possível solução de problemas. Esse cara aqui é o ciclo PDCA. Na qualidade. Eu acho que tem uma parte que fala sobre isso, a gente vai aplicar alguma coisa no ciclo PDCA. Tá? Emite o relatório, enfim. Pode ser o relatório para o cliente, pode ser o relatório para a direção. Então, é um fluxograma de análise, por exemplo, de problema de conjunto. Né? Análise de falha. Esse é um procedimento de trabalho. Você faz até um ciclo PDCA para tentar analisar o que tem em cima disso daí. Aí dentro do ciclo PDCA você pode calcular o custo. Até que custou essa brincadeira. Você pode ter isso aqui. Até que está custando isso daí, tá? Essa aqui é a análise do porquê também que a gente pode estar aplicando na identificação de causas raízes, tá? O pessoal fala assim de 4 a 5 porquês você pode estar encontrando a causa em cima do conjunto. Por exemplo, aqui você tem um problema de vazamento de óleo na mangueira do cilindro atuador. Esse é o problema. O que ela vazou? Você pode ter praticamente dois conjuntos. A mangueira rachada, próxima à conexão do cilindro, ou a borracha da mangueira estava deteriorada. Né? Se for ver por aqui, né, que a mangueira estava rachada, por que ela estava rachada? Ela estava rachada, estava mal posicionada e torcida. Por quê? Por quê? Porque ela foi instalada corretamente. Então, a causa do problema, vazamento, não é a mangueira rachada. Só efeito. A causa é que a mangueira foi mal instalada. Essa é a análise do porquê. E por que você faz a causa raiz e tentar descobrir? Porque está vazando óleo. Por que está vazando óleo? Que a mangueira está rachada. Você colocou a mangueira, beleza. Mas você não descobriu que o problema não está na mangueira rachada. O problema é que ela está sendo mal instalada, que ela foi mal instalada. E você pode ir aumentando esses porquês, né? Porque ela foi mal instalada. Se a borracha está deteriorada, você pode ter 3 soluções. Né?
a mangueira ficou exposta em intempéries, foi condicionada além do recomendada, que foi guardada, ela estava fora de validade, e problema de manutenção, quer dizer, o fim da vida útil dela pode ter sido acontecido isso daí. São 3 hipóteses que você tem. Então, ela está, digamos assim, na chuva ou no sol, pegando sol, tudo mais, você pode ter um problema em cima disso daí. Você tem uma mangueira que foi socada além do tempo recomendável, ou você tem uma borracha, quer dizer, não foi feita manutenção. Praticamente, vou acelerar agora só para terminar. A definição de equipamento, né, modo de falha, determinação de funções, padrão de desempenho, determinar possíveis falhas, determinar como as falhas ocorrem, determinar a consequência das falhas. Depois você vai para cá, utilizar conceito de CRM para determinar as ações e propriedades de engenharia, documentar, monitorar resultado, quer dizer, não deu resultado, você volta para cá, né? Se você descobriu outras coisas, volta para cá, determina outras falhas e tudo mais. Né? Esses aqui são aplicados, então, quando você tem um controle muito bom, tem muitos dados e você quer diminuir os tempos de parada e aquelas paradas corretivas. Isso você pode estar aplicando. Dá para aplicar também espinho de peixe. Tá? Esse aqui é um exemplo de aplicação de espinho de peixe para determinação de causa. Você tem problema de projeto, operação, manutenção, materiais e outros. Por exemplo, projeto pode ter folga, tolerância e acoplamento. Em operação, cavitação, resfriamento, alimentação, manutenção, desalinhamento, balanceamento e fixações. Materiais, especificação de materiais, fusões, material em si, projetos e deformações de materiais. E outros pode ser um calor excessivo ou poeira demasiada no conjunto. Isso tudo pode levar à falha de uma bomba, por exemplo, de lubrificação. Aí. Então, tudo hipóteses que você levanta que pode acontecer. Então, quando você tem cada um desses daí, você vai ter que ter uma possível solução. Tá? Essa aqui eu vou ficar para frente, tá? Praticamente já está no fim do conjunto, tá? É praticamente alguma coisa de evento de causa raiz e tudo mais, tá? Da árvore de causas. Aqui tem mais uma análise de causa raiz, tá? Um acidente automobilístico, por exemplo. Aqui, um acidente de carro pode ter sido erro do motorista. Você pode ter dirigido perigosamente, alta velocidade, ou ter problemas de reações, digamos assim. Efeito de álcool ou drogas, né? Você pode, ou estar cansado com sono. Enfim. Se ele estava dirigindo de alta velocidade, ou ele estava sem experiência, ou tinha pressa demais. Se ele estava dirigindo perigosamente, ele estava sem atenção, ou estava ultrapassando o lugar proibido. Outras condições. A condição de direção. Eu tenho a condição da pista, eu tenho condições climáticas. Posso ter problema no veículo. Falha em freio, pneu, direção e no acelerador. Isso aqui, principalmente para automático. E obstáculos na pista, quer dizer, são obstáculos previsíveis e imprevisíveis. Previsível é lombada, árvore, barreiras. Imprevisível, uma pessoa, um animal atravessa na frente. Então, isso é uma análise de raiz de falha. Pode acontecer, por exemplo, um acidente automotivo. Você abre tudo, qualquer coisa em cima daquilo ali. E aqui eu quero passar para vocês, já está passando o nosso horário, a pergunta da semana. Tá? Sobre os métodos e ferramentas para aumento da confiabilidade da manutenção, é possível afirmar que a análise do modo de efeito e falha é um sistema que hierarquiza as falhas potenciais e fornece as recomendações para ações preventivas. 2. A manutenção centrada na confiabilidade é um processo adotado para determinar os requisitos de manutenção de qualquer item físico ou contexto operacional. Ou 3. Análise de modo e efeito da criticidade de falhas, inclui análise crítica, qual é um método de quantitativo adotado para classificar, né, os modos de falha, tendo em consideração suas probabilidades de ocorrências. São 3 afirmações. Vou analisar essas afirmações. E aí, então, qual desses aqui seriam as respostas que são corretas, ou todas são corretas, ou apenas uma ou outra está correta. Então, agora você tem que uma análise em cima disso daí, tá? E como trabalhinho, eu quero que vocês peguem o trabalho, como foi feito por aquela da lâmpada, pega naquele que vocês postaram a aula passada e faça essa pequena análise
potencial de falha e tudo mais, aplicando aquela metodologia do Meca, tá? Pode ser a mesma coisa, tá? Até que é melhor que seja a mesma dupla, vocês vão ter um trabalho de FIMEA, Meca, simplesinho para estar fazendo em cima disso aí, né? Não precisa ser uma coisa muito fora, tá? E vocês podem estar aplicando isso dali e estar postando aí em uma semana, tá certo, pessoal? É praticamente isso que a gente tinha para estar passando para vocês, tá? Peço desculpa, ficou bastante coisa, tá? Mas é porque se ia ficar uma coisinha outra perdida, ia ficar um pouco bagunçado, tá? Vocês têm alguma dúvida? Não, professor, tudo certo.